Começando a apresentação da socialização de estágio, eu sou a acadêmica Gabriele Araújo de Souza, da disciplina Estágio Obrigatório em Educação Infantil. A área de concentração é a metodologia de ensino, o tema, o lúdico no processo da alfabetização. Justificativa. No presente estágio, o enfoque será na metodologia de ensino na educação infantil, visando proporcionar o aprendizado das letras por meio das brincadeiras lúdicas. Segundo Piaget, ressalta sobre a importância que a brincadeira e o lúdico têm no aprendizado da criança, principalmente na educação infantil. As crianças estão mais imersas no universo do faz de conta e das brincadeiras lúdicas, momento propício para introduzi-las no processo de alfabetização de maneira sutil, simples e divertida. Objetivos. Tem-se por objetivo de ensino em implementar dinâmicas divertidas para que as crianças brinquem, interajam e aperfeiçoem suas habilidades por meio das atividades práticas. Elaborar atividades lúdicas com enfoque na alfabetização. Verificar como as crianças se portarão diante das atividades propostas. Possibilitar que as brincadeiras auxiliem as crianças no desenvolvimento oral. Despertar a curiosidade no universo das letras, possibilitar que as crianças ampliem seu senso de associação das letras, incentivar através das dinâmicas a colaboração e dinamismo entre si. Na fundamentação teórica, nós temos o desenvolvimento da criança está fortemente ligado à interação no brincar, pois de fato sua oralidade, coordenação motora e imaginação são exercitados através da atividade lúdica, como salienta Vygotsky. Abre aspas. Ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento à relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo proporciona um campo muito mais amplo para mudanças quanto às necessidades e consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação de propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais e impulsos volitivos aparecem ao longo do brinquedo, fazendo do mesmo o ponto mais elevado do desenvolvimento pré-escolar. A criança avança essencialmente através da atividade lúdica. Somente neste sentido pode-se considerar o brinquedo como uma atividade condutora que determina a evolução da criança. Ou seja, como Vygotsky salientou aqui, que o desenvolvimento da criança está fortemente ligado à interação do brincar. Elas desenvolvem sua oralidade, a coordenação motora, as crianças têm um senso de imaginação incrível que através da brincadeira elas podem exercer sua imaginação, sua oralidade, a comunicação, seu relacionamento interpessoal com as demais crianças. É através do brincar que elas desenvolvem sua coordenação motora e entre outras habilidades que são desenvolvidas através da brincadeira, Ainda na fundamentação teórica, de acordo com Montemor, abre aspas, o processo de alfabetização e letramento está relacionado ao conhecimento de mundo que o aluno já possui, mesmo antes de ser alfabetizado. Tendo em vista que as crianças da educação infantil estão na fase de aprender brincando, muito ligado ao lúdico, visto que é o universo das brincadeiras e do imaginário que as cerca, por isso, como citado por Montemor, esse processo de alfabetização e letramento tem que estar relacionado ao mundo que a criança esteja inserida. Para tanto, se faz necessário usar artifícios lúdicos para introduzir as crianças no processo de alfabetização. Ou seja, Montemor está dizendo que o processo de alfabetização e letramento está relacionado ao mundo que o aluno já possui. Ou seja, eu pude comprovar isso na prática, quando cheguei lá para, apresentar as vogais, apresentar as letras. Algumas crianças já tinham aquele senso de, professora, a letrinha A é a letra do meu nome, A vogal A é A de abelha, ele já tem aquele senso, aquele sentido de fazer essa assimilação. Mas por quê? Como que aquela criança já sabe que é o A do nome dela, o A de abelha,
né, de alfabeto, porque tudo isso faz parte do conhecimento intrínseco que a criança já tem, né, das suas experiências, da sua vivência, né? Para além da escola, ela já tem os seus conhecimentos em casa, em outros lugares que essa criança frequenta, né? Por isso que é importante a gente trazer o lúdico, a brincadeira, mas sempre correlacionado ao mundo que a criança está inserida, ao mundo à sua volta, né, para além da escola. Na escola não tem a abelha, mas a criança sabe por suas vivências anteriores ou para além da escola que o A é o A de abelha, né? Mas é muito importante a gente correlacionar isso porque a criança já tem suas próprias experiências, sua vivência, isso é muito importante no processo de alfabetização e letramento. A metodologia que foi utilizada de ensino nas regências foram as atividades lúdicas e dinâmicas interativas com as crianças, para concentrar a atenção delas no que lhes será apresentado. Após a observação nas turmas, foram aplicadas atividades que as permitissem se expressar, questionar, interagir e colocar em prática os conhecimentos adquiridos de maneira divertida e espontânea. Consistiram em atividades realizadas em rodas interativas, de brincadeiras, conversas, contação de histórias, jogos com vogais e entre outras. Na observação. Após ida a campo e observação na rotina escolar da educação infantil, notou-se o quão lúdico é e deve ser o ambiente escolar nessa fase, pois as crianças têm sua atenção focada nas cores, nos jogos, nas canções, nos brinquedos e nas contações de história. E de fato, o ambiente na educação infantil deve ser muito colorido, cheio de canções, contações de história, tudo que envolva a criança nesse universo da ludicidade, porque isso prende a atenção dela, as instiga a querer saber mais, a conhecer, né? Por isso que até para introduzir as crianças na questão de aprender sobre texturas, o toque, coordenação motora fina, quando elas sentem uma textura de um brinquedo, de um ursinho, ele é macio, nossa, esse daqui é áspero, ou seja, elas experienciarem isso pela brincadeira, pelo sentir, pelo tato, pelo colorido, tudo isso vai gerar interesse na criança, né? E não é diferente quando a gente trata da alfabetização, do letramento, de explorar as letras através de jogos, de brincadeira, de rodas, de contação de história, né? No roteiro de entrevista e planos de aula, nós temos aqui que os planos de aula foram elaborados objetivando trabalhar as vogais e demais letras do alfabeto por meio de brincadeiras, como eu já comentei anteriormente, de rodinhas de conversa, contação de história e atividades práticas que incentivassem as crianças a interagir entre si com as professoras. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 planos meus, né, que eu fiz a dinâmica Onde Está o Meu Par, né, que foram colocadas as vogais em palitinhos de picolé para chamar bastante atenção, coloridas, em EVA com glitter, de várias cores, mas assim, tem um desafio para a criança, porque a vogal O, ela estava em cor dourada, com glitter, mas o outro par dela estava de outra cor, por exemplo, um verde. A criança não vai poder fazer aquela associação, para não ficar tão fácil, tão simples, né? Eu sei que é a vogal O porque as duas estão da cor verde. Não, para dificultar o processo ali, o jogo, a interação, eu resolvi colocar as vogais, os pares de vogais com cores diferentes, porque poderia ter uma vogal O amarela e a outra verde. A criança teria que compreender qual o formato da vogal, como aquela vogal para ela poder identificar, fazer assimilação. Olha, essa daqui é semelhante a essa, então essa é a vogal O. Eu tenho certeza que é a O porque ela é redonda. Tudo isso foi muito bem recapitulado com as crianças anteriormente, antes da gente passar essa brincadeira, né? E assim,
Os objetivos de aprendizagem: classificar objetos considerando determinado atributo, como tamanho, peso, cor, forma. Ou seja, aqui a proposta era que as crianças entendessem, compreendessem qual era o formato de cada vogal, como é o I, né? Como que é o O, e fazer essa assimilação entre elas e unir. Elas achavam assim a maior graça quando eu colocava na mesa. Elas diziam: encontrou outro par da letra. Então foi muito divertida, foi uma dinâmica muito divertida mesmo, e que deu para perceber que as crianças entenderam a proposta, conseguiram fazer assimilação entre as vogais. Foi muito divertido mesmo pra gente e muito mais para eles, né? Ou seja, aprendizado através de uma atividade interativa, lúdica e divertida. Tem outro exemplo aqui no meu plano de aula, que nós fizemos uma rodinha. Eu fiz uma rodinha com as crianças, trouxe as plaquinhas das vogais em palito de picolé, e eu chamava uma criança e dava uma vogal, perguntava qual era essa vogal e elas verbalizavam. Chamava outra criança, por exemplo, a primeira criança veio com a vogal O e todos reproduziam o som da vogal O. Logo em seguida era chamada à frente da rodinha outra coleguinha que segurava a plaquinha com a vogal I. Nós juntávamos, eu questionava deles: se eu juntar o O com o I, como que vai ficar? Então eles reproduziam que ficava o I. E nós fizemos isso várias vezes, juntamos e formamos sílabas, formamos A mais I, formando A, I, E mais I, E, I, A mais U, AU, e assim por diante, ou, oi, ui. E é muito legal porque isso dá uma consciência fonológica para a criança de uma maneira lúdica, divertida, interativa, né? Ou seja, trazendo essa questão da consciência fonológica numa brincadeira, numa interação, numa rodinha ali com as vogais e as crianças interagindo entre si, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos de plano que eu trabalhei com eles durante a minha regência de estágio, né? Aqui, na vivência do estágio. O estágio curricular obrigatório em Educação Infantil 1 foi de suma importância para o desenvolvimento acadêmico e profissional, pois por meio dessa vivência foi possível experienciar como deve ser a postura do professor regente em uma turma de educação infantil, como deve ser o cuidado com as crianças na rotina escolar, a forma de se expressar e ouvi-las com atenção, as questões ligadas a planejamento de aula, estudar a BNCC da educação infantil com mais amplitude, o que foi de grande valia para a obtenção de conhecimento prático na área de formação, poder aplicar no dia a dia tudo que foi estudado e comprovar que os grandes estudiosos dos quais foi fundamentado esse trabalho, de fato é real. As crianças se atraem pelo lúdico e este é uma ferramenta de grande valia na metodologia de ensino na fase da educação infantil. Ou seja, essa vivência de estágio, de fato, me fez perceber como de fato a teoria está aliada à prática, né, com Piaget, Vygotsky e outros estudiosos que eu coloquei nesse trabalho. Estudar melhor, com maior amplitude, a BNCC da educação infantil para que eu pudesse me embasar e realizar os meus planos de aula. Então, assim, foi super interessante, muito conhecimento, foi de grande valia para mim realizar esse estágio em campo na educação infantil. E é isso, quero trabalhar mais ainda lúdico, com mais brincadeiras, para que as crianças aprendam brincando, que é algo que realmente já é comprovado que elas se atraem, elas gostam do lúdico, da brincadeira, se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Aqui estão as referências e irei colocar o link da apresentação aqui no final do slide. Muito obrigada e até o próximo estágio.